Pare por um instante e declare com autoridade: esta casa pertence ao Senhor. Não foi o acaso que guardou este lar até aqui. Não foi a sorte que sustentou esta família. Foi a mão poderosa de Deus, foi o cuidado do Altíssimo, foi a presença do Senhor vigiando dia e noite. Existe um Deus invencível, há forças tentando resistir, mas existe um rei assentado no trono, governando sobre todas as coisas. O Senhor dos exércitos já entrou nesta casa. Senhor está habitando neste lugar. Que toda perturbação recue, que toda opressão desapareça, que todo plano contrário caia por terra, e que toda voz maligna se cale diante da autoridade de Jesus Cristo. Assim como Deus fechou a boca dos leões para Daniel, assim como abriu o mar para Moisés, Ele continua manifestando seu poder em favor daqueles que confiam em seu nome. Israel não dorme nem cochila, ninguém toca nessa casa, porque ela foi consagrada. Ninguém toca nessa família, porque ela pertence ao Senhor. Fogo do céu ao redor deste lar. Anjos do Senhor estão acampados, a cobertura espiritual, há livramento preparado, há uma proteção que os olhos não veem, mas o inferno reconhece. Esta casa não será vencida, esta família não será destruída, porque a palavra de Deus permanece firme e sua promessa continua de pé. A autoridade neste lugar, a unção neste lugar, a presença neste lugar, e toda força contrária precisa recuar.
Que os quartos sejam cheios da presença de Deus, que as portas sejam guardadas, que os caminhos sejam protegidos e que a paz do Senhor permaneça sobre esta família. Ninguém toca nessa casa, porque Deus é o dono dela. Ninguém toca nessa família, porque Deus está à frente dela. E toda a honra, todo o poder e toda a glória pertencem ao Senhor. Porque quando Deus guarda um lar, nenhuma força das trevas pode prevalecer. Hoje o céu faz uma declaração sobre este lar. Esta casa não está sozinha, este lar não está desprotegido. Há um Deus poderoso caminhando por estes ambientes. Há uma presença santa ocupando cada espaço, e toda obra contrária está sendo confrontada. Assim como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós levantamos esta palavra sobre esta família, sobre este teto, sobre cada morador e sobre cada geração. Porque onde Deus reina, as trevas não governam. Ninguém toca nessa casa, o Senhor colocou o seu selo. Ninguém toca nessa família, o Senhor estendeu sua mão. E toda tentativa do inimigo será desfeita pelo poder de Deus. Toda seta lançada no oculto, todo plano preparado em segredo, toda armadilha escondida e toda intenção maligna perdem sua força agora diante da autoridade de Cristo. Há uma muralha invisível levantada pelo Espírito Santo. Há um exército celestial acampado ao redor deste lar. E há um fogo santo guardando cada entrada. O Deus que protegeu Jó continua protegendo os seus. Ninguém toca nessa casa, porque Deus a separou. Ninguém toca nessa família, porque Deus a escolheu. E aquilo que Deus guarda, nem o inimigo pode destruir. Que toda tristeza saia, que toda confusão desapareça, que todo ambiente pesado dê lugar à paz do céu. Porque a presença de Deus está tomando posse deste lugar. O Senhor está fortalecendo os laços, restaurando o coração.
que se levantou, não importa o que tentaram fazer, o Deus Todo-Poderoso continua guardando este lar com sua fidelidade. Ninguém toca nessa casa, porque o Senhor é o seu guarda. Ninguém toca nessa família, porque o Senhor é o seu escudo. E a vitória pertence ao Deus dos exércitos. Quem habita debaixo da sombra do Altíssimo descansa seguro nas mãos de Deus. Ouça esta palavra. Antes que a noite termine, Deus já está guerreando por este lar. O inimigo tentou entrar com medo, tentou entrar com divisão, tentou entrar com perturbação, mas encontrou uma casa cercada pela presença de Deus. O Senhor se levantou como guerreiro poderoso, tomou este lar em suas mãos, estendeu sua proteção e declarou ao mundo espiritual: esta família me pertence. Quem poderá desafiar a autoridade do Altíssimo? Nesse lar, porque o Senhor dos exércitos já assumiu o controle. Assim como o sangue foi colocado nas portas na noite da libertação de Israel, o Senhor continua colocando sua proteção sobre aqueles que confiam nele. Há anjos guardando os caminhos, há fogo santo ao redor deste lar. Há uma cobertura espiritual que o inimigo vê, mas não consegue atravessar. O Deus que abre caminhos vinda dos céus. Toda voz de derrota se cala, toda tentativa de destruição falha, todo plano contrário é quebrado, porque a palavra do Senhor permanece firme para sempre. Esta casa foi escolhida para viver a paz de Deus, para viver a proteção de Deus,
guardados, que os pais sejam fortalecidos, que os caminhos sejam protegidos e que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Ninguém toca nessa casa, porque Deus a cercou. Ninguém toca nessa família, porque Deus a protegeu. E ninguém tocará naquilo que o Senhor decidiu guardar. Porque quando Deus estabelece seus muros, nenhum inimigo consegue atravessar. Esta não é apenas uma canção, é uma declaração de guerra contra tudo aquilo que tenta se levantar contra este lar. Quem entra nesta casa encontra oração. Quem entra nesta casa encontra joelhos dobrados. Quem entra nesta casa encontra uma família que escolheu confiar em Deus. E quando existe um altar, o céu responde. Quando existe adoração, o céu se manifesta. E quando Deus se manifesta, todo o reino das trevas é obrigado a recuar. Há uma sentença do céu sobre este lar. Ninguém toca nessa casa, porque ela foi separada por Deus. Ninguém toca nessa família, porque ela foi marcada por Deus. Ninguém toca nesse lar, porque a mão do Senhor está estendida sobre ele. Assim como Elias orou e o fogo desceu do céu, o Senhor também responde quando seu povo clama. E hoje há fogo santo sobre esta casa. Toda cadeia espiritual se rompe, toda opressão perde força, toda perturbação desaparece, porque a presença do Espírito Santo está tomando cada ambiente. A glória de Deus chegou e as trevas não resistem. Ninguém toca nessa casa, ninguém toca nessa família, porque o Deus de Elias, o Deus de Davi, o Deus de Daniel continua guardando os céus. Há uma cerca espiritual levantada pelo Altíssimo. Há anjos posicionados, há livramento preparado e há promessas sendo cumpridas sobre este lar. Não importa o que se levantou, não importa o que tentaram fazer, maior é o Deus que habita nesta
exércitos. Quem poderá resistir ao Deus Todo-Poderoso? Permaneça firme, permaneça em oração, permaneça adorando, porque o Senhor continua vigiando este lar, dia e noite. Ninguém toca nessa casa, porque Deus é sua muralha. Ninguém toca nessa família. Ninguém toca nessa família, porque Deus é seu escudo. E ninguém tocará naquilo que foi consagrado ao Senhor. Porque quando Deus assume a batalha, a vitória